Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa sétima aula do curso de Business Management. Nós iremos falar hoje sobre identificação de oportunidades de negócio. Na última aula, nós falamos sobre os modelos de negócio e modelo Canva. Hoje nós iremos entender um pouquinho da importância que eles têm e entender mais algumas ferramentas e estratégias para poder implementar, para poder complementar e para poder ter um modelo de negócio mais efetivo. O primeiro assunto que nós precisamos tratar na aula de hoje é sobre o Design Thinking. O Design Thinking é uma abordagem centrada no ser humano para resolver problemas complexos e desenvolver soluções inovadoras. Valoriza a empatia, a geração de ideias criativas e a experimentação interativa. O Design Thinking segue um processo que se define por empatia, definição, ideação, prototipagem e teste. O Design Thinking, basicamente, nós utilizamos ele como um processo de geração de solução de problemas. O que isso tem a ver com o modelo de negócios? Ele tem tudo a ver com o modelo de negócios, porque ele é o cerne do seu produto ou serviço. Porque não dá para pensar no modelo Canva, no modelo de negócios, sem pensar no que o seu produto está solucionando e resolvendo. É preciso pensar em qual é a solução que o meu produto está trazendo para o meu cliente. Esse é um dos pontos mais importantes que tem. Isso é produzido pelo Design Thinking. Vamos analisar cada etapa agora do Design Thinking e entender como ela funciona, a sua aplicação e a melhor forma de validá-la. O primeiro ponto que nós vamos tratar é o ponto da empatia. A empatia é o estado de compreender profundamente as necessidades. Só para a gente recapitular aqui, eu não sei se você lembra da aula que a gente tratou sobre isso, mas eu tenho um conceito de necessidade que é desejo mais precisão. Então, o que eu preciso somado ao que eu desejo gera uma necessidade, tá? Lembra disso, grava disso, isso é muito importante para a gente. Então, entendendo profundamente as necessidades, desejos e experiências dos usuários finais por meio da observação direta, entrevista e empatia genuína. Então, toda solução de problema, ela parte de uma base de entendimento profundo daquilo. Não existe como você produzir algo, uma solução, sem que antes você efetivamente entenda daquele problema e como ele funciona. As formas de entender isso é uma observação direta do foco desse problema, entrevistas ou empatia genuína. A empatia genuína, ela é geralmente causada por alguém que vivenciou esse problema, esteve dentro dessa situação, desenvolveu uma metodologia, um produto ou um serviço que solucionasse efetivamente esse problema. E esse é o primeiro ponto que precisa ser analisado, o ponto da empatia. Então, se colocar no lugar das pessoas que estão passando por este problema ou entender como você está lidando com esse problema, caso o seu ponto de análise seja a empatia genuína. Depois que você tem a empatia e você trabalha a ideia de problema, você precisa refiná-lo, ou seja, passar dentro de uma peneira, porque você precisa tirar as camadas desse problema para identificar aí de fato qual é o foco desse desafio, qual é o foco desse problema, qual que é a centralidade do problema que está em questão. Então, refinar o problema, identificado na etapa de empatia, para garantir uma compreensão clara e focada do desafio a ser abordado. Então, se eu pegar um exemplo aqui, vamos supor um exemplo aqui básico. Se uma pessoa ela demora cerca de 2 horas para chegar em casa por conta do trânsito, esse é um problema. Qual que é efetivamente o que está gerando ou ocasionando esse problema?
O problema é que não tem aí ônibus o suficiente. Pode ser um problema focal. O problema é que ela vai 2 horas no trânsito, mas ela vai em pé, e isso desgasta muito mais ela não consegue chegar em casa disposta a fazer as atividades que tem para fazer. Pode ser um problema também. Ou então o problema é na rua em que o ônibus passa, existem muitos carros passando, existe um fluxo muito grande, isso pode ser outro problema. Então você precisa identificar qual que é a causa central de tudo isso. Qual que é o ponto central de tudo isso, para que você tenha uma ideia clara de qual que é o desafio que está acontecendo ali, para que você não resolva, aí eu tente resolver entre muitas aspas, um ponto que não é o cerne desse problema. Então, se você disser para mim, professor, o problema é que não temos carro suficiente, não temos ônibus suficiente para suprir a demanda de pessoas. Ok, se a gente colocar 50 ônibus na linha, será que efetivamente vai resolver esse problema? Talvez a resposta seja sim, vai resolver. Ou talvez a resposta seja acho que trará um congestionamento maior ainda. A análise deve ser feita e ponderada o que de fato é o problema e o que de fato aí precisa ser solucionado nessa questão. Depois que você entende e refina esse problema, você parte para a etapa de ideação, ou seja, gerar uma ampla gama de ideias criativas e soluções possíveis sem restrições, encorajando o pensamento divergente e a suspensão do julgamento. Então não é o ponto de julgar nenhuma ideia. A ideação é literalmente o momento em que você vai colocar o máximo de possibilidades de soluções na mesa. É o momento em que você vai gerar milhões de ideias, e aí a gente tem um termo em inglês para trabalhar isso, que é chamado de brain é com N, storm, que literalmente significa tempestade de ideias. Tempestade de ideias, tá? Então, tempestade de ideias. Então, gerar o máximo de ideias possível. Gerar os mais amplos caminhos que possam se ter para solucionar esse problema. O quarto passo que nós temos para analisar é o passo da prototipagem. E o que é a prototipagem? Construir representações tangíveis e simplificadas das soluções propostas para testar e validar os conceitos de forma rápida e econômica. E o que de fato é a prototipagem aqui nessa etapa? É você fazer uma ideia mais tangível. Lembra o que é tangível? Então, aquilo que é tocável, aquilo que pode ser manuseável. Uma ideia mais tangível dessa solução. Não é a solução efetivamente, mas é para que você consiga mensurar o quanto que isso resolve o problema de fato. Você faça testes efetivos aí. Essa é a ideia da prototipagem, que você faça um protótipo, uma representação dessa solução, para que você vá para a próxima etapa. E efetivamente, a próxima etapa é a etapa de teste, que é colocar os protótipos feitos, então na etapa de prototipagem, colocar os protótipos feitos na mão de usuários finais para obter feedback. Professor, eu não sei o que é feedback. Feedback é retorno. Retorno de uma informação, uma mensagem foi enviada e você quer um retorno dessa mensagem. No nosso caso aqui, o feedback que a gente quer é saber se nós temos aí um protótipo que resolve esse problema, né? A ideia aqui é colocar o protótipo na mão dos usuários finais para obter feedback específico e iterar as soluções com base nesse feedback, refinando-as até alcançar uma solução viável e centrada no usuário. Então, é ir refinando esse protótipo. Então, o cliente vai usar esse protótipo, ele vai dizer, tal coisa não ficou legal. Você pega esse feedback, você adapta no seu protótipo e vai refinando ele até chegar num produto que efetivamente solucione o problema do cliente. Então, este daqui é o ponto central do Design Thinking. Nós vamos analisar no próximo slide um exemplo prático de como deve ser utilizado
o Design Thinking. A empresa que nós vamos utilizar aqui para exemplificar o Design Thinking é a Airbnb. Vamos à primeira etapa para entender aí o que a Airbnb fala sobre a empatia. Em empatia, a equipe da Airbnb começa entrevistando usuários atuais e potenciais, anfitriões e hóspedes, para entender suas necessidades, desafios e experiências ao usar a plataforma. Eles também podem observar diretamente como os usuários interagem com o site e o aplicativo. Então a ideia aqui é questionar aí os usuários, tanto aqueles que são anfitriões, ou seja, aqueles que alugam as suas casas, quanto os hóspedes, que são aqueles que fazem a reserva dessas casas para utilizarem essas casas, ou apartamentos, ou afins. Então eles querem aí saber quais são as necessidades, desafios e experiências desses usuários ao usarem a plataforma. Então, eles vão utilizar aqui o modelo de entrevista para entender sobre esses usuários aí, quais são as dores deles, as reclamações deles. O segundo ponto é a definição. E ele diz assim, que com base nas informações coletadas, a equipe define claramente os problemas e oportunidades identificados. Por exemplo, eles podem descobrir que os anfitriões têm dificuldades em criar listagens atraentes ou que os hóspedes enfrentam problemas ao navegar pelo site em busca de propriedades. Então, olha só que eles acharam um desafio aqui para ser solucionado. Então, os anfitriões aí, eles têm dificuldade em criar listagens atraentes para os seus clientes, né? E os hóspedes têm dificuldades de navegar pelo site na hora de buscar propriedades para alugar. No ponto de ideação, a equipe realiza uma sessão de brainstorming. Aqui no brainstorming a gente já conseguiu entender que eu escrevi errado o brainstorming lá em cima, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer no final das contas. A equipe realiza uma sessão de brainstorming para gerar uma variedade de ideias para abordar os problemas identificados. Isso pode incluir, vamos aos pontos aí que podem ser trabalhados para melhorar aí, resolver esse problema dos usuários. Primeiro, melhorar a interface, ou seja, melhorar a forma que os usuários estão vislumbrando aí o site, né? Novos recursos para facilitar a reserva de propriedades ou ferramentas para ajudar anfitriões a melhorar suas listagens. Então, existem várias possibilidades aqui de solução para esse problema. No ponto seguinte, se é trabalhada a prototipagem. Então, o que eles dizem? Com base nas melhores ideias geradas, a equipe cria protótipos de baixa fidelidade. Ou seja, eles não têm tanto compromisso assim com que esse produto vá ser lançado. Então, a fidelidade baixa, até porque a ideia é prototipar, como wireframes e maquetes, para testar e validar as soluções propostas. Isso permite que eles obtenham feedback dos usuários de forma rápida e econômica. Então, o wireframe é como se fosse um desenho aí feito à mão sobre a funcionalidade. Nas aulas de design, a gente aprende que isso é chamado de UX e UI, que é a experiência de usuário e experiência de interface, né? O wireframe, ele parte desse ponto aqui de UX, que é de funcionalidade, né? Trazer a ideia de ser algo funcional para o cliente. Isso aqui é meio que engenharia e arquitetura. O UX é o engenheiro e o UI é o arquiteto. Então, um vai fazer funcionar e o outro vai dar vida, cor, vai dar forma àquilo de uma maneira mais geral sendo trabalhada, né? E o último ponto é o ponto de testes. Os protótipos são testados com usuários reais para avaliar sua eficácia e identificar possíveis melhorias. Então, um dos pontos aqui a ser trabalhados é sempre o contexto de melhoria. Nenhum produto nem serviço é bom o suficiente que não possa melhorar. Entenda isso. A equipe observa como os usuários interagem com os protótipos e coleta feedback qualitativo, tá? Para refinar ainda mais as soluções. Entendam que existem dois tipos de feedback.
o qualitativo e o quantitativo. Tá? O qualitativo é a validação da qualidade, enquanto o quantitativo, por obviedade da palavra, refere-se à quantidade. Então, são diferentes aí essas formas de análise. Tá? Então, é diferente de eu perguntar quantas pessoas gostaram da nova interface. Quantas traz a ideia de quantitativo. Quais foram as melhorias enxergadas neste protótipo? Quais foram as melhorias? Trata de qualidades. Então, qualitativos. Ok? Então, eu espero que você tenha conseguido entender como funciona aí o Design Thinking, entender aí como que você aplica esse Design Thinking. Logicamente que a gente usou uma empresa que já existe para uma ideia de melhoria, mas você pode muito bem utilizar ele para desenvolver uma solução de um problema que está por aí rondando. Existem milhões de problemas existentes, você só precisa analisá-los de forma adequada para achar a melhor solução para ele. Na última aula nós falamos de modelo Canva e agora nós vamos falar de uma outra ideia de modelo Canva, um outro conceito de modelo Canva, que é o Canva de proposta de valor. O Canva de proposta de valor é uma ferramenta visual para descrever e entender claramente a proposta de valor de um produto ou serviço. Lembra que proposta de valor está relacionado à solução do problema do meu cliente. Não está relacionado a dinheiro, solução de problemas. Ao quanto que esse produto é bom para o meu cliente porque soluciona o problema que ele tem. Neste ponto, nós vamos analisar aqui 6 etapas aí, tanto da proposta de valor quanto do perfil do cliente, para entendermos aí a efetividade do produto que nós estamos gerando para colocar lá no nosso modelo Canva de negócios. Primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é que o Canva de proposta de valor, ele está baseado em 2 blocos aqui que são retirados do Business Model Canvas ou do modelo Canvas de negócio. Então, nós retiramos esses 2 blocos para que a gente possa fazer uma análise mais apurada desses 2 pontos para entender melhor o perfil do meu cliente e a proposta de valor aplicada a ele. E a pergunta que talvez você esteja se fazendo é: qual a importância aí do modelo Canvas de proposta de valor? Primeiro, definir com precisão os perfis de clientes. Não adianta eu colocar um produto certo para o cliente errado. Segundo, visualizar o valor criado para o consumidor. E terceiro, validar o Product Market Fit com o seu público-alvo. Aí a definição aqui que nós temos de Produto Market Fit é: o ajuste produto-mercado é quando um produto atende bem às necessidades do mercado, levando a sua aceitação pelos clientes. É essencial para o sucesso do produto e é alcançado por meio de pesquisa, feedback e interação. Uma vez alcançado, pode levar ao crescimento rápido, mas requer adaptação contínua. Então esse é o Product Market Fit, ou seja, o produto que se adapta ao mercado, o produto que facilmente atende às necessidades dos meus clientes e ele é facilmente aderido ao mercado. A proposta de valor, ela se baseia em 3 pontos aqui principais. Primeiro, produtos e serviços. Segundo, criadores de ganhos. E terceiro, alívio de dores. Vamos entender como funciona cada um deles. O primeiro ponto a ser analisado aqui é o ponto de produtos e serviços. Descreve os produtos ou serviços oferecidos pela empresa e destaca seus principais atributos e características. Isso inclui funcionalidades específicas, qualidade, design, desempenho, entre outros aspectos que agregam valor ao cliente. Então é preciso entender que um produto sempre terá a necessidade de solucionar um problema do meu cliente. E para isso, esse produto precisa ter
qualidades e atributos. Ele precisa ser um produto que tenha aí um bom desempenho, que tem um bom design, que tem uma boa durabilidade, que tem uma resposta rápida ao problema que está sendo gerado ou ao problema que está tentando ser solucionado. Então, todos esses pontos são importantes para que eu tenha do meu cliente o melhor feedback possível sobre como o meu produto tem esse desempenho, sobre como que o meu produto está resolvendo esse problema. E principalmente se o meu produto está resolvendo esse problema. Então a análise do produto é muito importante, porque nós temos dois pontos focais aqui, o produto e o cliente. O produto tem que solucionar o problema do cliente para que o cliente continue comprando e usando o produto. O segundo ponto, baseado no nosso produto, são os criadores de ganhos, ou seja, são elementos da proposta de valor que ajudam os clientes a alcançar benefícios positivos ou objetivos desejados. Isso pode incluir economia de tempo, economia de dinheiro, aumento da eficiência, aumento da produtividade, entre outros ganhos tangíveis ou intangíveis. Então, o que nós estamos trabalhando especificamente nesse ponto aqui? O que o seu produto ou serviço cria de ganho para o seu cliente? Será que ele resolve efetivamente o problema? E resolvendo esse problema, o objetivo está sendo alcançado? Se você está desenvolvendo um produto aí que traga economia de tempo, quanto tempo aí o seu cliente está ganhando a utilizar esse produto? Se a ideia do seu produto é com que o seu cliente tenha economia financeira, quanto que o seu cliente pode economizar fazendo a utilização do seu produto ou do seu serviço? Isso tudo é criação de ganhos, criação de lucros. São bens aí que estão sendo entregues, tanto tangíveis quanto intangíveis. E o terceiro ponto da proposta de valor é o alívio de dores. Refere-se aos aspectos da proposta de valor que ajudam os clientes a resolver problemas, evitar riscos ou reduzir dificuldades e obstáculos existentes. Isso pode incluir a eliminação de preocupações, redução de custos, minimização de riscos ou simplificação de processos complexos. Então, basicamente, o que nós estamos trabalhando aqui? O meu cliente ele precisa ganhar e, ao mesmo tempo que ele ganha, resolver problemas, resolver dores. Então, se o meu cliente está com problemas de economia de dinheiro e o meu produto tem a proposta aí de solucionar esse problema econômico dele, primeiro, vai criar efetivamente esses ganhos para ele? Então, ele vai alcançar aí esses benefícios desejados? Isso ele vai fazer utilizando. E aí, alcançando esse benefício, alivia efetivamente as suas dores? Ponto importante a ser analisado. Porque se a ideia é que o meu cliente economize dinheiro, ele colocou que ele precisa economizar minimamente R$ 1.000 por mês, mas o seu produto está fazendo com que esse cliente economize R$ 100 por mês. Criou ganhos, mas não aliviou dores. Dá para entender esse ponto? Criou ganhos porque, de fato, ele economiza, mas não alivia a dor central, que é o valor que ele precisa economizar. Isso é importante ser analisado, porque o seu produto ele não pode solucionar parcialmente o problema. Ele tem que solucionar completamente esse problema. Por isso, é exigido lá no Design Thinking a melhoria contínua do seu produto, para que ele sempre tenha o máximo de efetividade no auxílio e na resolução efetiva dos problemas do seu cliente. Isso vai gerar valores efetivos. Isso vai fazer com que o seu cliente tenha de fato uma visão aí de uma proposta que de fato, que efetivamente soluciona os seus desafios. Agora nós vamos analisar o perfil do nosso cliente, que é entender, primeiro, quais são as suas dores, segundo, quais são as tarefas que o cliente faz e terceiro, quais são os ganhos do cliente.
O primeiro ponto a ser identificado aqui são as dores do meu cliente. Nessa análise, nós vamos entender aí as dificuldades, desafios ou problemas enfrentados pelos clientes em sua jornada ou experiência de compra. Identificar e compreender as dores do cliente permite que as empresas adaptem sua resposta de valor para melhor atender às necessidades e preocupações específicas do cliente. Então, as dores do cliente vai tratar efetivamente o que o cliente sentiu de dificuldade ao utilizar o seu produto ou ao utilizar o seu serviço. Quais são as dores que estão sendo aí, estão vindo à tona nesse momento de identificação? Lembra quando a gente fez o design thinking da Airbnb? Você percebeu que lá um dos problemas que estavam sendo encontrados na etapa de empatia é literalmente os anfitriões não conseguirem fazer postagens mais atraentes, e aí, por outro lado, as pessoas que estão querendo se hospedar não conseguirem utilizar efetivamente o aplicativo. Isso são dores do cliente. Isso precisa ser trabalhado dentro da minha plataforma. Isso precisa ser melhorado dentro da minha plataforma. Então, essa identificação é fundamental. O segundo ponto a ser analisado são as tarefas do cliente, que referem-se às atividades ou processos que os clientes precisam realizar para alcançar seus objetivos ou utilizar os produtos ou serviços da empresa. Uma proposta de valor eficaz pode simplificar ou facilitar essas tarefas, tornando a experiência do cliente mais conveniente, fácil e agradável. Então, nesse ponto, o que você precisa analisar? O meu cliente está com desafios, ok? O meu cliente teve dores ao utilizar aí a minha plataforma, ao utilizar o meu produto, tá? Quais foram as tarefas que ele realizou dentro da minha plataforma que geraram essas dores? Quais foram as tarefas que ele teve que fazer e nesse processo de realização dessas tarefas foi identificado as dores existentes? Isso é um ponto a ser considerado, porque quando eu tenho essa análise, quando eu faço essa listagem de quais as tarefas que ele está executando, eu consigo entender aonde eu preciso melhorar para solucionar efetivamente uma dor que o meu cliente tem. E o último ponto a ser analisado são os ganhos dos clientes, que são os resultados positivos ou benefícios que eles obtêm ao utilizar os produtos ou serviços da empresa. Isso pode incluir aumento da produtividade, melhoria da qualidade de vida, maior satisfação do cliente, entre outros benefícios que agregam valor à experiência do cliente. Então, o que ele ganha? Quais são aí as coisas que solucionam? Porque a plataforma ou o serviço não é de todo ruim. Então, eu preciso identificar as dores, ou seja, quais são os problemas que ele obteve ao utilizar a plataforma, ou o serviço, ou o produto, quais são as tarefas que ele realiza dentro dessa plataforma e quais são os ganhos que ele tem ao utilizar a plataforma, ou seja, os benefícios que ele obteve ao utilizar a plataforma. Porque nem tudo são só dores e nem tudo são só ganhos. Nós temos aí que identificar quais são as dores para melhorá-las e quais são os ganhos para potencializá-los, para que eles continuem aí tendo uma boa experiência ao utilizar o produto ou serviço. E para encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos utilizar a Airbnb de novo com um exemplo de proposta de valor. Primeiro ponto que nós vamos analisar da Airbnb são os produtos ou serviços. A Airbnb conecta viajantes a anfitriões locais, oferecendo uma variedade de acomodações únicas, desde quartos individuais a casas inteiras. Esse é o serviço que a Airbnb presta. Vamos aos ganhos que a Airbnb traz para os seus clientes: economia de custos, experiências autênticas e flexibilidade de escolhas são benefícios que a Airbnb proporciona aos viajantes. As dores. A Airbnb oferece uma alternativa acessível e personalizada aos hotéis tradicionais, aliviando preocupações com custos elevados e falta de autenticidade. São as dores que eles aliviam nesse processo. Vamos analisar agora o perfil de cliente da Airbnb.
Começando pelos ganhos aqui, economia de dinheiro, experiência de viagens autênticas e flexibilidade na escolha das acomodações são ganhos proporcionados pela Airbnb aos clientes. As tarefas que os clientes têm que fazer: pesquisar e reservar acomodações, fazer check-in e check-out, são algumas das tarefas que a Airbnb facilita para os clientes. E agora, as dores que a Airbnb tem de acordo com seus clientes. Preocupações com custos elevados de hospedagem e falta de experiências autênticas são dores que a Airbnb resolve. Então, olha só que ponto interessante aqui que nós temos sobre a proposta de valor da Airbnb. Então, fazendo essa análise sobre a proposta de valor da Airbnb, nós conseguimos identificar aí a sua proposta de valor, o que ela oferece, quais são os problemas que ela soluciona e qual é o perfil de cliente que a Airbnb atende. Espero que você tenha gostado dessa aula, faça as suas atividades e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!